galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula. Nessa aula nós vamos finalizar a disciplina de língua portuguesa lá na apostila, tá? Por isso já abram comigo a apostila lá na página 62, porque a gente vai da 62 até a página 67, que é a última da disciplina de português, tá bom? Nessa aula nós vamos produzir um texto e realizar uma revisão que é o amarrando as pontas, tá? Então, para começar, a prof vai explicar como vocês vão produzir esse texto que a apostila tá propondo, tá? Antes de tudo, você precisa fazer a leitura de todas essas páginas, da página 62, da página 63, da página 64, da página 65, da página 66 e da página 67. Mas, prof, até dos exercícios eu preciso fazer a leitura? Sim, precisa fazer sim, porque às vezes você lendo o exercício mais de uma vez fica muito mais fácil de você compreender o que o exercício está pedindo para você fazer, tá bom? Então, ó, lá na página 62 e 63 é a página que é para produzir o texto, mas vocês não vão produzir o texto na apostila, vocês vão produzir o texto na folha 10 do material de apoio, que é essa aqui, ó, folha 10 do material de apoio. Ela é uma folha toda em branco, assim, com linhas, onde está escrito meu guia de pesquisa. O tema que a gente vai trabalhar não é exatamente guia de pesquisa, mas sim textos instrucionais. Quem lembra que é texto instrucional? O texto instrucional é um texto que quer dar instruções, certo? Que quer ajudar, que quer auxiliar, que quer ensinar alguém a fazer alguma coisa, certo? Nessa aula, o nosso texto vai ajudar alguém, vai ajudar as pessoas a pesquisar na internet. Eu sei que esse tema é um tema que vocês estão dominando agora nesse isolamento, porque foi necessário, né? Muitas crianças fazem pesquisa para as nossas aulas através da internet, então vocês sabem como pesquisar na internet, né? No famoso Google, mas não só o Google, que é uma ferramenta de pesquisa, tá? Tem outros também. Então, lá na página 62 é um ateliê da escrita, porque vocês vão escrever um texto. Meu guia de pesquisa, texto instrucional. Leia as questões abaixo e converse com seus colegas. Você tem o costume de ler textos que ensinam a fazer algo? Como você reconhece esses textos? Então, quais são os textos que nos ensinam a fazer algo, pessoal? Pode ser um manual de algum objeto, por exemplo, o manual de um celular, o manual de um micro-ondas, o manual de uma máquina de lavar. Sabia que até torneira tem manual? Existem torneiras tão tecnológicas que vêm com manual. Sério. Receitas que tá ensinando você a fazer alguma coisa. Existem diversas coisas que ensinam vocês a fazer, que ensina a gente a fazer alguma coisa, né? Que ajuda a gente a fazer alguma coisa. Então, esse é o tipo de texto instrucional. Esses textos que ensinam, que ajudam as pessoas a fazer alguma coisa. Que outros recursos podem ajudar a compreender melhor o conteúdo escrito neles? Então, tem muitos manuais, né? Que eu já vi, que não vem só escrito as coisas, mas também vem uma fotinha, vem um desenho de como fazer, de como montar. Então, além da escrita, de você ler como deve fazer, ainda existe outro recurso que pode ajudar, que é o recurso da imagem. Você olhando a imagem para ver ali onde é que encaixa, como é que faz certinho, como é que é o ponto daquela massa delicada. A imagem também ajuda muito. Primeiros passos. Observe a imagem a seguir. Ali vocês deverão observar uma imagem onde a ferramenta de pesquisa é o Google e está escrito melhores músicas entre aspas. Aí embaixo tem vários, as 15 melhores músicas brasileiras de todos os tempos, as melhores músicas internacionais, as 50 melhores músicas, nossa, tem vários assim. Aí lá embaixo diz assim, por que as palavras-chave da busca estão entre aspas? Quais são as palavras-chave? Melhores músicas. Por que elas estão entre aspas? O que mudaria se as aspas não fossem colocadas? Você usa aspas quando vai pesquisar alguma coisa no Google? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O que combina com shortinho? Você colocaria entre aspas? Eu nunca coloco, e eu acabei de aprender aqui com essa apostila que as aspas, ela tem sim uma função quando você vai fazer uma pesquisa na internet, ó. Para que o termo pesquisado seja exatamente esse. Quando você coloca entre aspas, é para o Google entender que você não quer mais nada que tenha a ver com aquilo, que você quer saber exatamente aquilo, não coisas que estejam relacionadas com aquilo, tá? E naquela ordem exata, se é melhores músicas, e não músicas melhores.
Se não fossem colocadas as aspas, a pesquisa incluiria resultados em que melhores e músicas poderiam estar misturadas e outras palavras de modo a não atender ao propósito da pesquisa. Então o Google ele ia jogar vários resultados que tivessem a ver tanto com melhores quanto com música. Poderia ser as melhores cantoras, os melhores sites, os melhores produtos de limpeza, as músicas mais famosas, as músicas mais antigas. Ele daria vários resultados de pesquisa que tivessem a ver com os dois termos e não exatamente aquilo que ele está perguntando e naquela ordem, entenderam? Lá na página 63. O texto instrucional ensina o leitor a fazer algo através de um passo a passo, claro e objetivo. Organizar as dicas em tópicos é a maneira de deixar o texto mais didático e compreensivo. Então, esse texto instrucional, ele tem tópicos, tá? Pode ser por número, pode ser por asterísticos. Por exemplo, assim, número 1, digite algo na barra de ferramentas. Número 2, entendeu? Tem um passo a passo, uma coisa de cada vez. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Ele não é um texto assim, corrido, sabe? Ele é um texto com frases, com tópicos bem objetivas e claras. Planejando o texto. Registre as principais dicas que você aprendeu sobre como fazer pesquisa na internet. Número 2. Lembre-se de que seu texto deve ajudar você e outras pessoas a pesquisar na internet. Organize as informações e registre nas fichas 10 do material de apoio. Destaque algumas palavras ou frases que considerar muito importantes para isso. Sublinhe ou pinte com outra cor. Para escrever bem, organize as dicas em tópicos e registre alguns exemplos. Então vamos lá. O que vocês devem ensinar no texto instrucional de vocês? Vocês devem ajudar outras pessoas e até você mesmo como pesquisar na internet. Esse é o seu foco. Então, o que uma pessoa tem que fazer para pesquisar na internet? Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Número 1, ligue seu computador. Número 2, abra sua ferramenta de pesquisa. Número 3, digite o que você deseja pesquisar entre aspas. Número 4, clique no link que mais lhe interessar e que for seguro. Número 5, achou sua pesquisa. É assim que você deve fazer, bem claro, bem objetivo, na sequência das coisas que devem acontecer primeiro, tá? Prof, eu posso fazer sobre como montar uma porta? Não. Prof, posso fazer como eu posso jogar Free Fire? Não. Prof, eu posso fazer um texto de como jogar Minecraft? Não. Prof, eu posso fazer um tutorial de como gravar vídeos no TikTok? Não. Vocês precisam escrever um texto instrucional sobre como fazer uma pesquisa na internet, tá? Se você precisar ler novamente aqui as instruções da página 62 e 63, pode ler, fica à vontade, mas é basicamente isso. Não precisa ser um texto que ocupe a folha inteira, que ocupe todas essas linhas, mas que tenha todo o passo a passo de como fazer uma pesquisa na internet, tá? Agora vamos para o Amarrando as Pontas, lá na página 64, tá bom? De cara, tem um texto ali pra gente ler. Vamos ler? Saiba como fazer o sorteio do amigo secreto online. Nossa, esse texto tá dando alguma informação. Ele vai ensinar a gente a fazer o sorteio do amigo secreto online. Vamos lá? As boas festas estão chegando e a palavra de ordem é confraternizar com os amigos. É nesse período que as pessoas se preparam para o amigo secreto, mas reunir a turma toda pode fazer o sorteio é sempre difícil. Mas você pode resolver esse problema com apenas um clique. Para otimizar o tempo do jogo, o sorteio pode ser feito de forma online. Quem já usou o meio diz que aprova a experiência, como relata o estudante Walber Rodrigues, uma amiga da faculdade que teve a ideia. Nunca dava certo a gente tirar os papéis, até porque ficamos adiando. Daí ela teve a ideia e deu certo. Agora vamos ver qual é o primeiro passo que a gente deve fazer. Para criar o seu amigo secreto online, você pode acessar sites como o Amigo Secreto. Número 2. Digite o seu nome e e-mail e clique em criar uma conta. Número 3. Se tudo der certo, você deverá estar vendo o seu painel de controle. Clique para criar um novo grupo e preencha com as informações solicitadas. Número 4. Criado o grupo, você precisará convidar os seus amigos e colegas. Para isso, clique na opção Convidar participantes. 5.
Pronto, assim que seus amigos receberem um e-mail e se cadastrarem, o jogo começa. Aí depois que todo mundo se cadastrar, com certeza ela vai ter um botão lá que ela vai clicar para fazer o sorteio automático lá no computador. Que bacana, né? Número 1. Assinale a alternativa que mostra a quem o pronome esse se refere na frase, mas você pode resolver esse problema com apenas um clique. Essa palavrinha, esse pronome, esse, se refere às boas festas estão chegando? Se refere à palavra de ordem é confraternizar com os amigos? Se refere, é nesse período que as pessoas se preparam para o amigo secreto? Ou se refere reunir a turma toda para fazer o sorteio é sempre difícil? Vamos ler novamente o parágrafo para tirar nossa dúvida, né? As boas festas estão chegando e a palavra de ordem é confraternizar com os amigos. É nesse período que as pessoas se preparam para um amigo secreto, mas reunir toda a turma para fazer o sorteio é sempre difícil. Esse pronome esse está logo ali no segundo parágrafo, onde diz: mas você pode resolver esse problema com apenas um clique. Qual que é o problema em questão? É resolver todos os amigos, resolver a turma toda, lá onde ele fala. É nesse período que as pessoas se preparam para fazer um amigo secreto, mas reunir a turma toda para fazer o sorteio é sempre difícil. Então, qual é a dificuldade que eles têm? Reunir toda a turma. Agora, vocês vão lá procurar qual é a alternativa que está falando que reunir toda a turma para fazer o sorteio é que é difícil, tá bom? Número 2. Copie o trecho que é retomado pelo pronome isso na frase. Para isso, clique na opção convidar participantes. Esse trecho, pessoal, está lá no final do texto onde começa o passo a passo. Então, vamos reler todo o passo a passo novamente. Para criar o seu amigo secreto online, você pode acessar sites como o Amigo Secreto. Número 2. Digite o seu nome e e-mail e clique em criar conta. Número 3. Se tudo der certo, você deverá estar vendo o seu painel de controle. Clique em criar um novo grupo e preencha as informações solicitadas. 4. Criado o grupo, você precisará convidar os seus amigos e colegas. Para isso, clique na opção convidar participantes. Número 2. Copie o trecho em que é retomado pelo pronome isso na frase. Para isso, clique na opção convidar participantes. Qual que é o trecho que o termo isso está retomando? É uma frase só, lá onde diz: você precisará convidar seus amigos e colegas. É isso que ele está retomando, preste atenção. Criado o grupo, vírgula. Você precisará convidar os seus amigos e colegas. Para isso, clique no botão convidar participantes. Então, o que vocês vão escrever lá no número 2, tem várias linhas lá, eu sei, mas na verdade é uma linha só. Vai ter que estar entre aspas, tá, pessoal? Porque é uma frase do texto, não é nossa. Então, vocês vão colocar lá, abre aspas. Você precisará convidar seus amigos e colegas. É uma frase só, fecha aspas. Beleza? Tá lá no texto, lá no número 4, lá no passo 4 do passo a passo. Tirando de letra. Complete as frases a seguir com porquê, porquê, porquê ou porquê. Então, vamos fazer a aplicação dos porquês. Letra A. O amigo secreto online é uma boa alternativa porque é difícil de reunir os participantes. Esse porquê está no meio da frase. Se ele está no meio da frase e não é uma pergunta, a gente vai usar o porquê junto e sem acento, ok? O porquê junto e sem acento na letra A. Letra B. Por que será que os amigos secretos são tradição de fim de ano? Esse porquê está no começo da pergunta. Se ele está no começo da pergunta, ele é um porquê separado. Existe o porquê de pergunta e o porquê de resposta. O porquê de resposta, o porquê de explicação é o porquê junto, sem acento. O porquê de pergunta é o porquê separado, também sem acento. Então, na letra B vai ser o porquê separado, sem acento. Letra C. Nosso amigo não apareceu no dia de trocar presentes e ninguém sabe o porquê. O porquê separado e com acento, certo? E letra D. Não sabemos o porquê
Serviços como esse são poucos conhecidos na internet. Esse porquê vai ser o porquê junto e o porquê com acento. Ele é junto e com acento no E, ok? Número 2. Ligue as colunas a seguir. Vai ter uma coluna só de porquê e uma coluna para que serve a função de cada porquê. Então, vamos lá. O primeiro porquê que tem ali é o porquê junto e sem acento. O segundo é o porquê junto e com acento. O terceiro é o porquê separado e sem acento. E o quarto é o porquê separado e com acento. As funções, a primeira diz assim: é usado no começo de perguntas. Essa tá muito fácil. Qual é o porquê usado no começo de perguntas? É o porquê separado e sem acento. Então, vocês já podem ligar lá, no porquê separado e sem acento. Segunda função, é usado para dar respostas. Essa também tá muito fácil. Qual que é o porquê de resposta? É o porquê junto e sem acento. Muito fácil, né? Já solucionamos duas. Próxima função, é usado no fim das frases. Esse porquê usado nos fins das frases, ele é o porquê separado e com acento no E. Porquê separado e com acento no E. E o último, esse porquê, que ele é sinônimo de motivo ou razão. Ele pode ser substituído por motivo ou razão, ok? Lá na página 66 agora, por dentro do gênero. Número 1. Releia o texto e assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Primeira alternativa. As dicas do texto foram organizadas com o subtítulo passo a passo. Textos com instruções nunca podem vir em forma de listas. Não há uma introdução às dicas. O texto está todo dividido com números. O passo a passo do texto foi organizado por meio dos números. Vamos ver ali o que é verdade, o que não é verdade. Vamos ver? As dicas do texto foram organizadas com o subtítulo passo a passo. Verdadeira, lá no texto tem um subtítulo em negrito que está escrito passo a passo. Pode colocar um Vzinho aí. Próximo. Textos com instruções nunca podem vir em formas de listas. Falso! A gente acabou de falar sobre a produção de um texto que vocês têm para fazer, que é para fazer em forma de lista. Então, pode colocar falso. Os textos instrucionais podem vir sim em forma de lista. Próxima. Não há uma introdução às dicas. O texto está todo dividido em números. Falsa também, porque o texto dá sim uma introdução. Ele fala que no final do ano tem muita gente que gosta de fazer amigo secreto, mas existe uma dificuldade, que é reunir todos os amigos para fazer a troca dos nomes ali e tal. Por isso que eles estão ensinando a fazer pela internet. Então, essa também é falsa. E a última, o passo a passo do texto foi organizado por meio de números. Verdadeiro. O passo a passo foi organizado por meio de números. Então, a sequência ficou verdadeira, falsa. Falsa, verdadeira. Número 2. Reflita sobre o texto que você leu e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o objetivo do texto na parte passo a passo? O que o passo a passo quer dizer para o leitor? O passo a passo ele quer ensinar o leitor a criar, a fazer alguma coisa. Naquele caso, o que o texto está ensinando? Você vai escrever lá com as suas palavras. Letra B. Se eliminássemos os números, a compreensão do texto melhoraria ou pioraria? Por quê? Os textos são para organizar as informações e também classificá-las em o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito por segundo, o que deve ser feito por terceiro. Então, se a gente tirasse os números, com certeza as informações iriam ficar meio bagunçadas na nossa cabeça quando a gente fosse ler, né? Precisaria de muita atenção e compreensão da pontuação. Por isso que não seria legal se a gente tirasse ali os números, tá bom? Lá na página 67, a gente vai rever em tudo que a gente fez em língua portuguesa. Nas aulas desse capítulo, eu apreciei uma foto, que foi a foto da menininha lá mexendo no tablet, com os cabelinhos arrepiados. Eu li um trecho de romance. Sim, leu sim. Refletir sobre monólogos. Quem lembra o que é monólogo? Monólogo é quando o autor fala consigo mesmo, quando é ele que está falando consigo mesmo. Estudei alguns pronomes demonstrativos. Sim, estudou. Esse, essa, isso, este, esta, isto. Conheci o uso de porquê, porquê, porquê e porquê. Conheceu e introduziu, né? Vamos falar muito mais ainda sobre isso. Identifiquei dicas para estudar usando a internet.
A gente viu ali algumas dicas para fazer pesquisa na internet. Compartilhei recomendações de sites. Explorei características de textos instrucionais. Sim, isso a gente fez. Os textos instrucionais têm o objetivo de instruir o leitor, de ensinar o leitor a fazer alguma coisa, né? De auxiliar. E produzir um guia de pesquisa. Esse guia de pesquisa que você produziu é esse dessa aula, tá bom? Que você vai ajudar as pessoas a fazer uma pesquisa na internet. É o seu guia de pesquisa, ok? Não esqueçam de colar ali as carinhas, tá? No quadro Como Me Sair, vocês têm lá no material de apoio. Se restou alguma dúvida, me procure, tá? A prof deixou ali algumas questões para vocês pensarem um pouquinho para responder, mas a maioria delas a gente respondeu juntos. A nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer coisa, dá um grito lá no Diário Escola. Tchauzinho!